né? É um conhecimento complexo, o conhecimento agronômico. E aí, especialmente num negócio como o nosso, que a palavra é diversidade. Se eu vou trabalhar numa empresa de semente de soja, é complexo, dá muito trabalho, só que tu te dedica a entender de uma espécie. A gente aqui trabalha com mais de 100 espécies. E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no AgroResenha e nessa semana eu vou conversar com o Andrei Santos, que é diretor de planejamento estratégico na Isla Sementes. O Andrei é engenheiro de produção, graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nossa querida URGS, com MBA executivo em gestão empresarial e marketing pela ESPM e pós-MBA em liderança pela Unicinos, lá no Rio Grande do Sul também. Andrei, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao AgroResenha Podcast, cara. Eu que agradeço o convite e para nós vai ser um prazer aqui estar compartilhando um pouco da nossa vida aqui com as hortaliças, com as sementes e tudo que envolve. Bom, nós vamos falar mais sobre isso daqui para frente, né? Mas logo quando chegou, né, essa ideia de a gente conversar sobre isso, eu achei bem interessante, né? Porque é um setor, assim, as pessoas em geral gostam, né, assim, da nossa área. Eu acho que tem um mercado enorme para crescer ainda, né, André? Sem dúvida. O que mais encanta de olhar esse segmento é justamente ver o potencial desse mercado aqui no Brasil. Esse potencial a gente pode olhar de um lado pessimista, que é perceber que o brasileiro come muito pouco fruta e hortaliça. Uhum. Tem 2 dados aqui só para ilustrar, né, com números o que eu estou falando. A Organização Mundial da Saúde recomenda que para uma vida saudável, para eu ter um sistema imunológico forte, eu devo consumir 400 gramas por dia de frutas e hortaliças. Uhum. Aí você pode olhar, nossa, tudo isso, meio quilo de alface, é impossível. Mas perceba, é 400 gramas de frutas e hortaliças. Então, se você tomar um copo de suco, comer uma banana e no almoço 1/4 do seu prato for salada, 400 gramas. Então, é um número atingível. Te dá uma referência. Itália, o italiano consome 900 gramas per capita de frutas e hortaliças. Então, mais que o dobro do que o recomendado. O brasileiro, 150. Então a gente está muito distante do recomendado, nem preciso falar da Itália. Um outro dado mais robusto, de uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, que vem acompanhando os hábitos do brasileiro desde 2006, né, até hoje. A última pesquisa saiu em 2020, em breve deve sair a próxima. Pergunta: você consome frutas e hortaliças 5 vezes por semana ou mais? Aí, independente da quantidade, é número de vezes. Então, um tomate hoje 1 vez, uma banana amanhã 2 vezes. Apenas 1/3 dos brasileiros adultos, a pesquisa pega acima de 18 anos, consome frutas e hortaliças 5 vezes na semana. É muito pouco. Para você ter uma ideia, tem uma campanha bem conhecida na Europa, nos Estados Unidos, que chama 5 ao dia, que incentiva as pessoas a comerem 5 porções diárias de frutas e hortaliças. Essa campanha veio para o Brasil em 2010. Foi um fracasso. Porque como que você convence o brasileiro a comer 5 vezes no dia, ou 5 porções no dia, se ele não come 5 vezes na semana? Isso aí. Então aí mostra o gap, né, o espaço que a gente tem para mudar esse hábito. Sim, né? sim. É que salada não leva a nada, né, o pessoal fala. A boa notícia, né? A boa notícia para quem atua no mercado tem um baita potencial, então tem muito espaço para crescer. E a segunda boa notícia é que está mudando, né? Às vezes num ritmo mais lento, às vezes num ritmo mais rápido, mas tá. E para finalizar essa questão do potencial, tem um outro jeito que a gente olha esse mercado, que é olhando a horta, né? O hábito de plantar. E aí vem a pergunta: o Brasil é um país que tem a cultura de plantar? Esse é um mercado super difícil em termos de dados, né? Sim, a gente conseguiu compactar dados com conversas com empresas do mundo inteiro, e aí a gente chega na seguinte estatística: um país que tem o hábito de ter horta, de plantar, ele consome 1 envelopinho de sementes, aquele que você vê lá na agropecuária, no seu mercado, por habitante por ano. Então, um mercado maduro, se o Brasil fosse um mercado maduro, venderia lá mais de 200 milhões de envelopes de semente. Trazendo outra referência, e de novo a Itália consome 3 por habitante. O país que mais consome semente para horta é a Rússia, 6 por habitante. O Brasil, meio por habitante. Então, também estamos evoluindo nessa cultura de plantar. Claro, né? Brasil, né? Muitos países em um só. Então, tem muitas diferenças regionais, claro, mas na média
o Brasil planta pouco também. Então aí a gente já larga ilustrando aí o tamanho desse potencial desse mercado, que tem muito a evoluir com a evolução da nossa cultura e dos hábitos dos brasileiros, né? Bom demais, cara. Então, você já viu aí, né, cara? Você que tá aqui no AgroResenha já sabe que a Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então, não sai daí, porque você já viu, né, cara? Bate-papo aqui vai ficar muito legal. Firma o golpe, porque nós já estamos de volta aí. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Bom, Andrei, tô de volta aqui, cara, pra gente começar essa resenha. Já lançamos um monte de informação aí já de bate-pronto, né, cara? Mas antes da gente começar aí a resenha mesmo de fato, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu. Olha, eu comecei com um dilema de todo jovem que tem que escolher uma carreira com 15, 16 anos ali. Acabei, por aquelas influências de família, alguns hábitos, aquele pouco conhecimento, indo fazer engenharia elétrica na Federal aqui também do estado. Percebi que não era esse é o meu caminho, né? Não era engenharia elétrica. Passei por todo aquele dilema, e agora o que eu faço? Procurei ajuda de especialistas, por sorte minha irmã fazia psicologia na universidade, me indicou um serviço lá que te ajudava a entender o que você gosta, né? Uhum. E aí eu descobri nesse processo, foram vários encontros, que a engenharia de produção era a carreira que fazia sentido para mim. Legal. Porque eu tinha uma base de exatas, mas na elétrica eu sentia muita falta de gente, né, e de coisas mais amplas, né? E aí fui para engenharia de produção e foi uma mudança de vida, porque realmente encontrei, né, a profissão ali que me identifiquei. A partir desse momento foi tudo muito rápido, né? Então fui muito intenso ali na universidade, fui presidente de centro acadêmico, fundei o primeiro centro acadêmico da engenharia de produção da URGS, fui primeiro presidente, ajudei a fundar a empresa júnior da engenharia de produção da URGS e fui primeiro presidente. Aí depois comecei a atuar em consultoria. Aí antes de me formar, eu disse, cansei de ser consultor, cansei entre aspas. O consultor é muito legal ser consultor, né? Essa coisa de ser a pessoa de fora, né? Tem resolver os problemas e ajudar e tal. Só que uma coisa começou a me incomodar, que eu via muitos projetos incríveis que a gente desenvolvia, mas quando dependia da empresa lá, cliente, executar, as coisas não aconteciam como deveriam, né? Eu via muito desperdício de know-how ali. E aí, antes de me formar, eu disse, quero trabalhar numa empresa só, não quero ser consultor. E aí fui para uma empresa, uma multinacional alemã, para equipamentos de construir estradas. Entrei bem na parte de engenharia de produção mesmo, chão de fábrica, né? Engenharia de processos, qualidade e tal. Em pouco tempo, fui parar no marketing, né, dessa empresa, e aí já estava numa pegada marketing e vendas, já pensando numa carreira internacional, estava bem numa pegada grandes empresas, multinacional, carreira internacional. Nisso, eu conhecia, né, uma colega da universidade, a Diana, que a gente já tinha a gente não era colega 100% do tempo, mas a gente tinha uma troca legal, porque ela já atuava na empresa da família, né? E aí veio uma parte muito triste da história, que o pai dela, presidente da Isla, na época, isso eu tô falando de 2004, faleceu aos 44 anos. Nossa, por cedo. Então, bastante jovem. E a Diana, então, com 22 anos, assumiu a empresa da família. Na época, com 50 anos, tendo recém perdido o pai. Imagina o desafio de alguém com 22 anos, ainda com essa questão, né, da perda do pai, assumir o negócio. E nisso, no ano seguinte, em 2005, ela me convidou para vir trabalhar com ela. Foi um processo difícil para mim de escolha, porque eu estava muito bem na carreira, né, estava numa perspectiva ótima, mas me chamou a atenção porque era um desafio completamente diferente. Primeiro segmento, né, semente.
que naquele momento na minha cabeça passava longe, né? Mas aí tu começa a pensar sobre, pô, semente, né? Pô, hortaliça, que coisa legal, né? E eu teria aqui a oportunidade de atuar em todas as áreas. E eu teria autonomia, e eu teria a possibilidade de botar as minhas ideias em prática. E aí tudo isso acabou me seduzindo e eu topei. E tô aqui há 17 anos, então não preciso te dizer que foi uma boa escolha. Parece que deu certo, né, cara? E é interessante esse fato, né, que você comentou, porque muitas vezes a gente acaba escolhendo, né, um lugar, ou não digo um lugar para trabalhar, mas, assim, algo que esteja dentro do nosso métier, né? E quando vem um desafio, assim, completamente fora da caixinha, muitas vezes a gente tende a repudiar, não diria repudiar, né? Mas a gente tende a não colocar no nosso hall de coisas que a gente gostaria de fazer, né, cara? A famosa zona de conforto, né? Exato. E eu achei bem interessante esse ponto, porque como consultor lá atrás, né, você pensou, pô, eu ia fazer as coisas nas empresas normalmente não botava em pé do jeito que gostaria, ali você teve, primeiro, a oportunidade, né, de trabalhar com uma coisa completamente diferente e também de pôr em pé os projetos que, de repente, você poderia vislumbrar, colocar numa empresa como essa, né, cara? Então foi meio que uma junção aí do útil com o agradável, né, cara? Exato. E é aquela coisa do jovem que é mais corajoso, né? A gente tem menos medo. Quanto mais jovem, menos medo a gente tem. Então a gente peita, vai e faz, né? Mais coragem do que juízo, né? Exato. Que legal, cara, bacana. O engenheiro de produção que foi trabalhar com agro, imagino que você deva ter estudado pra caramba, né, cara? Pra poder atuar no segmento. Não sei como é que foi esse processo pra você, cara. Uma eterna aprendizagem, né? Isso é muito legal. Então, nossa, quantos técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos que eu convivi aqui ao longo desses 17 anos. E aí é aquela coisa, radar sempre ligado, ouvindo tudo, aprendendo. Tem que ter um pouco de paciência porque é demorado mesmo, né? É um conhecimento complexo, o conhecimento agronômico. E aí, especialmente num negócio como o nosso, que a palavra é diversidade. Sim. Se eu vou trabalhar numa empresa de semente de soja, é complexo, dá muito trabalho, só que tu te dedica a entender de uma espécie. Verdade. A gente aqui trabalha com mais de 100 espécies. Então, o comportamento do tomate é completamente diferente do comportamento do manjericão, que é muito diferente do comportamento da melancia, e assim por diante, né? Claro que a gente aqui se dedica muito a uma parte industrial da semente também, não só a parte de campo, né? Então, tem todas as etapas pós-produção da semente, né? Sim. Que é beneficiamento, armazenagem, embalamento, processamento, embalamento, expedição. Então, tem um quê de indústria, né, que a gente às vezes nem nota, mas na semente tem bastante isso, e aí esse conhecimento da engenharia de produção entrou muito bem. Sem dúvida, sem dúvida. Que foi trazer muita visão de processos, otimização e tudo mais, né? Legal, cara. O conhecimento, ele nunca é perdido, né? No fim das contas, você sempre vai utilizar ele onde você tiver, né, cara? Então, e eu brinco sempre aqui no AgroResenha que conhecimento é a única coisa que quando você divide, você multiplica, né, cara? Então, isso é bem legal. E tem uma lição importante, que é o engenheiro de produção, ele quer tudo padronizado, né? Quer tudo certinho, tudo tem que acontecer daquele jeito, repetido direitinho. E aí, quando cai na agricultura e tu cai no fator climático, acabou, entendeu? Tu não tem controle, não tá mais sob teu controle. Então, vem toda essa aprendizagem de saber lidar com a natureza, com o imprevisto, com o incontrolável, né? Esse é um desafio dos maiores, né? Não tem dúvida, cara. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller.
E aí eu queria aproveitar um pouco, já que você tá há 17 anos aí atuando, né, no setor e tal, né, cara? Queria aproveitar um pouco do seu conhecimento, né, sobre horticultura também, das diversas... A gente sabe que a horticultura tem diversos segmentos aí, né? Olericultura, fruticultura, ornamental, enfim, um monte de universo, né, de tipos de sistema de produção, de produtores e tudo mais. Imagino que ao longo desses anos aí você deve ter conhecido muitos produtores, diferentes perfis, né, cara? E vocês têm uma experiência aí de décadas trabalhando nesse negócio, né? Você conseguiria, ô Andrei, sei lá, seria possível traçar um perfil dos horticultores, né? A horticultura no Brasil, o que você poderia falar pra gente desse setor aí tão interessante, cara? A palavra que eu vou acabar repetindo muitas vezes aqui é diversidade, né? Então falamos da diversidade de espécies e quando a gente falar do usuário da semente, a diversidade entra com tudo de novo. A gente pode dividir o usuário da semente em dois grandes grupos, o público profissional, porque pega a semente, produz um fruto, uma raiz, uma folha e vai revender isso, é a sua atividade econômica. E a gente tem o público da horta, que planta por N motivos, mas é aquela coisa mais hobby, passatempo, terapia, seja qual for a motivação pelo qual você fez a horta. A gente, sim, nos anos mais recentes, vem tentando desvendar esses perfis, né? Fizemos um estudo ali em 2019 para tentar traçar isso. Para ter uma ideia, a gente chegou a 49 personas diferentes. Caraca, gente pra cacete diferente, né, bicho? Comportamentos, né? 10 perfis, né, que é um agrupamento maior das personas. E aí, falando do público profissional, do produtor, a gente dividiu em 5 perfis principais. Né? Não necessariamente numa ordem, né? Vou lembrando eles aqui. Então, o primeiro perfil a gente chamou do perfil familiar, que é aquele produtor mais tradicional, no sentido de mais rústico, não usa tanta tecnologia, traz muito carregado uma coisa de histórico, né? Eu sempre fiz assim, eu sempre produzi desse jeito, eu aprendi com meu pai, com meu avô e veio repetindo. E aquela fórmula bem-vinda, né? Ele planta, não tem tanta informação de mercado, planta mais ali pelo hábito, pelo que está acostumado a fazer. Então esse é o perfil familiar. A gente tem um outro perfil que a gente chama de produtor de canal, que ele produz para um canal específico. Então, por exemplo, o cara, eu produzo para vender no Ceasa. Bom, então, né, Ceasa. Ou eu produzo para vender numa rede de supermercado específica. Ou eu produzo para restaurante, né? Então, eu tenho um canal específico. A gente tem um outro perfil que a gente chama de business, que é o cara voltado a mercado e rentabilidade, né? Então ele tá lá fazendo conta direitinho, né? Não tem fiz porque sempre fiz. Se eu não ter certeza que isso aqui vai me render X e que efetivamente o mercado tá valorizando esse produto, eu não vou plantar. Mesmo que eu tenha passado 20 anos plantando, né? Então, business. E aí imagina que dentro do business tem lá 7 pessoas diferentes, né? Aí tem um outro perfil que é o idealista, né? Em que as crenças, os valores tá acima de tudo. Então, aquele produtor, daqui a pouco, que faz a agrofloresta perfeitamente, seguindo todos os conceitos do orgânico, do zero químico. E isso, às vezes, é mais forte que o próprio negócio, né? Ele não abre mão desses princípios em prol de uma rentabilidade ou de qualquer outro fator. E a gente tem um quinto perfil aí, que é o high-tech, que é o que está entrando, né, com tecnologia, né, com técnica cada vez maior. Esses, então, são os perfis que a gente poderia, né, mapear inicialmente, e o que a gente está vivendo hoje é uma grande transformação nesse setor, tá? Por motivos que são aqueles motivos tipo clima, incontroláveis, né? As mudanças que vêm vindo e que não tem como lutar contra, ou tu te adapta ou tu é varrido. A gente pode começar pela exigência de rastreabilidade, né? Então, hoje tu vai começar a produzir hortaliça, ou pensa em produzir hortaliça, não começa sem rastreabilidade, tá? Como é que tu garante qualidade, origem sem rastreabilidade? As exigências trabalhistas, né? A gente sabe que tem um desafio gigante aí de como a agricultura cumpre certas regras trabalhistas que outros segmentos cumprem. Tem coisas que são adaptáveis, outras não, mas são exigidas da mesma forma. Então, como o produtor se adapta a tudo isso? A gente tem as exigências climáticas, ambientais, né? Então, uso correto da água, uso correto do solo, né? Consumo de energia, produtos químicos e a própria tecnologia. Então, um produtor que não estiver atento a essas, no mínimo essas 4 coisas que eu citei, infelizmente, não vai ter espaço para ele no mercado. Então, por um lado, a gente
vê com pesar que tem alguns produtores que vão cair fora do mercado, que vão ser varridos, mas por outro lado, a gente vê uma transformação ocorrendo também do ponto de vista positivo. Um jovem que vai hoje, digamos, com 20 anos, para uma propriedade rural, não é tão jovem para assumir o negócio da família. Digamos, com 20 anos eu vou pegar ali o negócio da família, vou continuar tocando, né, a produção da família. O cara com 20 anos hoje nasceu em 2002. Então ele vai começar o negócio dele, ou vai começar a trabalhar ali com um smartphone na mão. A tecnologia já faz parte dele. Então, né, a gente vê uma nova geração chegando ali no campo, que a tecnologia vem no bolso. Então, ele naturalmente vai trazer uma evolução para o setor, vai trazer uma nova visão para o setor, vai trazer modernização para o setor. Além disso, a gente vê uma geração mais jovem com a pegada ambiental, com a pegada de responsabilidade social, com todas as questões importantes também mais fortes. Então, vai estar mais atento a isso também no seu negócio. E a gente vê também muitas pessoas empreendedoras que não eram do agro, mas que decidiram empreender no agro e empreender na horticultura. E aí esses caras, eles têm o desafio de não ter a experiência na horticultura, mas em geral trazem uma bagagem de visão de negócio, de gestão, de empreendedorismo muito diferenciadas. Um exemplo bem próximo, eu tenho um amigo, engenheiro de produção também, trabalhou em várias multinacionais e hoje empreendeu com uma aquaponia, né, aqui no Rio Grande do Sul. É uma das maiores aquaponias aqui do Rio Grande do Sul, produzindo tomate cereja e peixe no mesmo sistema lá, fazendo fino. Imagina, um engenheiro de produção que trabalhou em construção de torre eólica. Então, faz o negócio no fino, na perfeição ali. Então, esse é o cenário hoje, né? Tem esses perfis, mas o familiar, cada vez ele está com menos espaço para crescer. Ao mesmo tempo, aí começa a vir alguns efeitos da pandemia, né? A pandemia valorizou muito aquele cara pequeno, local, que atende o seu mercado ali, né? Porque daí traz vários conceitos importantes, que é, girar a economia da onde você está localizado. Estou muito próximo da produção, então eu, né, tenho menos impacto ambiental, porque eu não tenho transporte. Eu tenho uma qualidade maior daquela fruta hortaliça, porque ele está fresco, a produção é próxima da onde eu moro, né? Então, isso é algo que ganhou espaço. Então, para atuações de nicho, essa atuação mais cadeia curta, que a gente chama, isso também é algo que vem crescendo e vem, né, tendo bastante espaço. E na outra ponta, a gente vê aqueles produtores que se antenaram a todas essas questões que a gente falou agora de desafio para o produtor, aqueles caras que estavam com isso em mente há 10 anos atrás, estão cada vez maiores. Porque aí eles estão abraçando, né, as grandes redes aí que querem um produto com garantia de qualidade, origem e assim vai, né? Cara, é interessante esse ponto que você comentou, né? Porque, assim, óbvio que seria uma enormidade de tipos de produtor, né? Mas você conseguir categorizar, assim, em 5, né, desse pessoal que, digamos, é mais empreendedor, né? É bem interessante porque daí você consegue trazer diferentes abordagens para cada tipo desses produtores, né, cara? Um desafio que a gente tem, a gente conseguiu, então, traçar os perfis, claro que não está perfeito, mas está bem, bem legal. O nosso desafio agora é quantificar. É mais difícil. Né? Então, quanto de cada perfil compõe aí o mercado brasileiro, né? E aí é um desafio maior ainda. Né? Legal. Olha só, eu nem preciso te dizer que produzir alimentos para as próximas gerações será cada vez mais desafiador, né? Com uma demanda crescente por alimentos e com o uso racional dos recursos naturais, só o conhecimento e o trabalho duro podem nos ajudar a enfrentar esse desafio. E é por essas e outras que a missão da Yara é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Você já imaginou como seria uma sociedade mais colaborativa, um mundo sem fome, um planeta respeitado? Pois é pensando justamente nisso que a Yara busca crescer de forma sustentável, promovendo a nutrição de culturas ecologicamente corretas através de soluções de energia com emissão zero, aumentando assim o valor em todos os elos do agronegócio. Top demais, né? Conheça mais sobre a Yara no www.yarabrasil.com.br e aproveite para navegar na plataforma de e-commerce novinha em folha, onde você pode comprar fertilizantes de uma maneira diferente e com a confiança de sempre. Lembre-se de seguir a Yara no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só procurar por Yara Brasil Oficial. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre.
Você comentou uma coisa interessante no final, né? Falando muito dessa questão da pandemia, que trouxe mais esses conceitos, né? De você comprar local e tal. Eu viajei pra França em 2017, a gente teve uma aula numa universidade lá, falando sobre esses circuitos curtos de comercialização, né? Que é bem interessante também do ponto de vista local ali, de você girar a economia local, né, cara? E tem um outro ponto também, que é bem interessante, é dessa que você comentou, que às vezes o cara tem uma horta ali, né, ele planta por, enfim, sei lá, muitas vezes por terapia e tal, e esse é um mercado existente também, né, cara? Eu acho que até depois da pandemia isso ficou mais evidente, né, cara? Teve um aumento expressivo. Eu lembro que eu tava uma vez, eu fui comprar umas coisas pra minha horta aqui, né, e eu tava lá e eu escutei um anúncio, acho que do Mercado Livre, falando, a busca por horta em casa aumentou não sei quantos %. Isso eu tava lá dentro do negócio comprando negócio pra horta, tá ligado? Isso é uma coisa que me impactou bastante naquele dia. Houve mesmo, de fato, um aumento desse tipo de comercialização? Você acha que esse é um mercado interessante, que deve crescer mais? Como que você vê isso aí? Sim, o tema da horta, ele vem num crescente há 10 anos. Tá? Então, naturalmente, a gente se dedica muito a observar e a entender esse segmento. Então, há 10 anos que ele começou a ganhar relevância. De várias formas, né? Uma forma simples de medir isso é a mídia. Né? Então, se tu ligasse a televisão num programa de TV a cabo e depois com pesado a internet, tu vê falando de plantar, de horta, foi um crescente ano após ano. Então, há 10 anos começou a crescer. Nos últimos 5, a curva se tornou ainda mais inclinada, né? A gente viu ainda um crescimento ainda maior. E aí, os 2 anos ali, 20 e 21, né? Os 2 anos aí principais da pandemia, deu quem diz, aquela acelerada ainda nessa tendência. Por quê? Pra gente que vem acompanhando esse comportamento, foi bem fácil entender o porquê. Se a gente perguntar para 10 pessoas, você gostaria de ter uma horta? A nossa estatística aqui diz que 7 vão dizer sim, eu gostaria de ter uma horta. Das 7 que disseram, eu gostaria de ter uma horta, quantas fazem a horta? O que tu acha? Eu acho que deve ser no máximo 1. Perfeito. Né? A gente diz que é menos de 1. Como menos de 1 não dá, é 1, né? Ok, então 7 queriam, só 1 fez. Aí você vai perguntar para os 6 que não fizeram. Pessoal, vocês queriam uma horta, por que não fizeram? Resposta número 1, não tenho tempo. Sabia. O que a quarentena fez? Deu tempo pra essa galera, né? Deu tempo para as pessoas em casa, dentro de casa, presos em casa. Então, foi a fome com a vontade de comer. A pessoa já queria ter uma horta, não tinha falta de tempo. Tô na quarentena, precisando achar uma atividade aqui para passar o tempo, às vezes criança, para também ter uma atividade extra ali. Pô, é agora, né? Vou plantar. Outra coisa, isso foi bem no efeito inicial ali, né? 2020. Isso com certeza foi isso. Tenho tempo, agora é a hora de fazer a horta. Outra coisa que a pandemia trouxe, a quarentena, foi resgatar o cozinhar em casa. Então, é um hábito que vinha perdendo força, né? Ano após ano. Ganhou um pouco de força, meio como hobby de final de semana, especialmente de homens, né? Muito homem cozinhando, se dedicando mais a isso. Mas aquele hábito de cozinhar diariamente vinha perdendo muita força e a pandemia resgatou isso. Pelas pessoas estarem em casa, maior preocupação com a alimentação, com a saúde. E aí tem uma coisa, se você começa a cozinhar em casa com alguma regularidade, a primeira coisa que você vai sentir falta é tempero, né? Então vai estar cozinhando, se eu tivesse uma salsa, um coentro, uma cebolinha, um manjericão, um tomilho, um alecrim, né? E você escolhe a gosto ali, mas você vai sentir falta disso. E aí você vai pensar o quê? Vou plantar um vasinho de tempero. Então, cozinhar em casa é um puxador de horta. Se você cria um hábito, rapidinho você vai querer ter algo plantado na sua casa. E um outro incentivador de horta também é o paisagismo. Então, você tá lá, e aí muitas pessoas se dedicaram às casas. Pega o mercado de casa e construção, nossa, vendeu muito na pandemia. Então a pessoa estava lá ajeitando a sua casa, aqui nesse canto seria legal umas plantas, né? Daí ela olha assim, nossa, mas já que eu vou botar planta, por que eu não boto uma horta? Que além de decorar, vai me fornecer, né, alimentos. E aí a horta ganha força de novo. Então essa questão do tempo, do cozinhar, do cuidar da casa, a horta veio com tudo, e aí a gente vê lá no Mercado Livre, no Google, nas nossas vendas, né, realmente a gente sentiu esse impacto da horta. Naturalmente, vem a felicidade e vem a preocupação, né? Tipo, que legal, estão plantando mais, mas e depois?
A pandemia não acabou, né, oficialmente, mas a gente já vive um pós-pandemia, vamos dizer assim, né, porque as coisas estão muito mais controladas, e a boa notícia é que o interesse segue alto. Obviamente, não é o mesmo nível do auge ali da quarentena, mas o interesse pela horta deu mais um salto e permanece forte, né? O que é Legal. bom para todo mundo. Não, sem dúvidas, né, cara? E até vocês tiveram uma ideia aí, né, de criar um clube de assinatura. Conta um pouquinho desse negócio aí também, cara. Isso, porque acontece? Eu falei lá no início que as pessoas que têm o hábito de plantar é uma minoria. Ou seja, o grande mercado potencial são de pessoas leigas no tema agricultura. As pessoas não sabem, né, plantar, não viver essa experiência na infância ou, enfim, em alguma fase da vida. Então a gente tem uma série de ações, produtos e ferramentas pensando nesse público. E conteúdo também, né? Vocês têm conteúdo também, né? Exato. Então o clube ele vai pegar dois perfis até bem opostos em alguns momentos. Se você já tem o hábito, tem uma horta, o clube vai te oferecer coisas muito diferentes que às vezes você não encontra na agropecuária, no supermercado, perto da sua casa. E aí não é culpa da loja do supermercado. Que para você ter uma ideia, a gente tem hoje na linha mais de 600 cultivares. Nossa. Então é normal que um supermercado, uma agropecuária, às vezes vai ter um portfólio ali de 50, daqui a pouco uma agropecuária 100 cultivares, que já é um monte, mas não é toda a linha da Isla. Então, através do clube, a pessoa vai receber na sua casa uma seleção de coisas muito diferenciadas que daqui a pouco ele não ia encontrar. Isso se ele tem o hábito de plantar, essa seria uma das grandes vantagens do clube. Se você não tem o hábito e você decidiu fazer uma horta, o primeiro dilema da pessoa vai ser: o que eu planto? Quero fazer uma horta. O que eu planto? E aí tem um complemento nessa pergunta, é o que eu planto? É o que eu planto hoje, porque a agricultura tem safra. Sim. Tem época de plantio. É claro que tem hortaliças que você consegue produzir o ano inteiro. É uma minoria, mas tem. E vai variar também da região do país que eu estou. Mas tem época. Quero ter sucesso na horta? Respeita a época, né? Não tenta contrariar a natureza. Então a primeira dúvida da pessoa é: o que eu planto agora, nessa época? E a segunda dúvida é: o que eu planto no espaço que eu tenho? E aí a gente está incentivando hortas urbanas, então não dá para se apegar na figura da horta clássica, né? Aquele canteiro nos fundos da casa. A gente quer hoje, e é possível hoje, horta em qualquer espaço. Então eu moro num apartamento, num centro urbano, não tenho muito espaço, só floreiro e vaso. Como eu faço uma horta? Eu tenho um pouquinho mais de espaço. O que eu posso plantar? Opa, espaço não é problema. Então o nosso clube, de largada, ele resolve isso. Você escolhe o plano de acordo com o teu espaço. Então eu comprei o plano Varandas e Jardins, que é um dos nossos planos. Você vai receber na sua casa 4 caixinhas, uma por trimestre, com todas as sementes para plantar em cada uma daquela época. Então, uma caixinha com as sementes para plantar de janeiro a março, outra caixinha para plantar de abril, né, a junho, e assim sucessivamente. Então, você já tem o seu plano de plantio pronto. E aí vem, né, a segunda parte fundamental do plano, que é a curadoria no sentido de assistência técnica. Então, a gente faz lives, tem muitos vídeos, dá suporte para os assinantes do clube nas suas dúvidas clássicas ali do desenvolvimento de uma horta. Legal, cara. Sim, sem dúvida. Assim, a gente que, por exemplo, eu sou agrônomo, né? Então, muitas vezes o que tinha aqui a gente conseguia mexer e tal. Moro aqui no Centro-Oeste, né, cara? E aí a gente tem uma noção, né? Mas eu imagino que muita gente que quer, né, fazer isso, às vezes não tem noção mesmo de como funcionam os ciclos aí, né, cara? Então, mais do que a semente em si, né? Vocês também são educadores, no fim das contas, porque vão ter que ensinar como que essa galera deve utilizar esses produtos, né, cara? E aí, eu queria puxar um ponto justamente nesse meião aí, né? Porque assim, eu imagino que muitas dessas pessoas que, sei lá, às vezes querem ter uma horta em casa, acho que preocupado com tudo isso que você comentou, eu queria entender como é que funciona, eu queria produzir a minha própria comida, vamos dizer assim, né? E os produtos hortícolas, né, cara, de maneira geral, os que são comestíveis, eles são dos poucos produtos, né, André? Não sei se você concorda comigo, que no fim das contas, da mesma maneira que as pessoas consomem o produto, da mesma maneira que ele saiu da fazenda, né? Quer dizer, o tomate que tava lá na fazenda é o mesmo produto que quando chega lá na mesa o cara vai comer, assim como um alface, assim como qualquer outro, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque, sei lá, você pega outros produtos do agronegócio, não necessariamente é assim, né? Você tem um processamento, uma coisa e tal. E aí eu fico pensando que
o agro, ao longo do tempo, ele foi meio que perdendo essa ligação nossa, né, das pessoas da cidade com o campo, e esse negócio foi meio que se distanciando, vamos dizer assim, né? E o agro hoje tem muitos desafios por conta dessa distância, né? Assim, de como comunicar melhor, né? As pessoas entenderem um pouco mais também o lado do produtor e tal, porque às vezes o cara chega lá na gôndola e não tem lá o tomate que ele quer, às vezes o cara fala, porra, não tem meu tomate aqui, né? De que maneira iniciativas como essa que vocês fazem, né, produzindo conteúdo, fazendo esse clube, né, ensinando as pessoas, como que isso, na sua visão, pode ajudar a fortalecer essa imagem do agro também junto a esse público que muitas vezes não tem o conhecimento que, por exemplo, nós temos, vamos dizer assim, cara? Perfeito. A gente, né, quando está analisando o nosso negócio, depois de olhar muito para a empresa, o segundo passo é tu olhar para a cadeia produtiva em que a gente está inserido. E aí, quando a gente olha a cadeia produtiva que a gente está inserido, e aí olha o produtor, olha o varejo, olha o consumidor, a gente vai perceber que tem muitos desafios nessa cadeia. A gente já falou um pouco do produtor, né, dos desafios que ele tem hoje. O varejo, ele evoluiu já bastante nos últimos anos, do ponto de vista da venda de frutas e hortaliças, mas ainda tem bastante para evoluir. Se você conversar com especialistas aí do setor, muitos vão dizer que o maior problema do segmento está na cadeia de distribuição, né? Então tem desafios importantes aí. Tem muito desperdício ainda nos dias de hoje, né, cara? Exato. E lá na ponta tem o consumidor. A gente não tem dúvida de que todos são importantes, mas que o maior transformador desse negócio é a ponta. Então a gente precisa sim trabalhar o consumidor final. E aí trabalhar, e especialmente do ponto de vista educação, informação. Você falou, né, bem dessa desconexão que existe entre o consumidor e a agricultura. As pessoas não se darem conta da onde vem. E às vezes o fato do produto ele ser igual no campo como está no supermercado é até ruim para a imagem do produto. Sabe por quê? Dá um exemplo bem simples. Uma figura que a gente desenha aqui para ilustrar isso. O consumidor chegou no supermercado, foi lá no hortifruti, e aí o pé de alface está custando R$3. E ele acha um absurdo. R$3 um pé de alface. Mas que absurdo, porque eu pagava R$1, agora tá 3. Nossa! Produtor do mal. O mesmo consumidor continua andando no supermercado, chega no corredor dos biscoitos, ali das bolachas, e ele compra um pacote de biscoito recheado e paga R$3 ou R$4, achando ótimo, achando justíssimo. Porque ele não se dá conta que aquele biscoito recheado é produzido por uma máquina que pega uma massa industrial e gospe biscoito a milhares por hora, né? E aquele alface, teve um cidadão que ele foi numa agropecuária, comprou uma semente da isla, levou para a propriedade dele, botou na terra, fez uma mudinha. X dias depois que a muda está pronta, ele transplanta para outro local e aí começa o trabalho e a reza. Reza para não chover demais, reza para não chover de menos, reza para não dar granizo, reza para não dar geada, reza para não dar uma praga, reza para não dar mosca branca, né? E assim vai. Se tudo der certo, 45 dias depois, que é um período rápido para alface, né? Para culturas, né? 45 dias é rápido, né? Então, se tudo der certo, 45 dias depois ele tem uma alface pronta. E aí não acabou, né? Ele tem que fazer essa alface chegar lá no supermercado. Vai transportar alface. É fácil transportar alface. E a gente que é consumidor, chega lá no supermercado, tu não quer comprar alface com folha quebrada. Tu não quer comprar alface com bordinha preta. Tu quer alface perfeita. E quer pagar R$1. Faz sentido. E isso acontece não é porque o consumidor é do mal. É por falta de informação. É porque ele não se dá conta do trabalho da alface. A sensação que nos dá às vezes é que a pessoa pensa, não, alface não, deu no mato ali, o cara colheu e largou aqui, tem que ser barato. Sim. E a gente sabe que, nossa, trabalheira para essa alface chegar bonita no supermercado é gigantesca. Então, a gente precisa, sem dúvida, né, o maior ganho para o setor no longo prazo é conectar as pessoas com o campo. Sim. E aí vem uma parte interessante, como uma coisa vai ligando a outra, que a nossa visão é que uma das melhores formas de fazer isso é fazer a pessoa plantar uma vez na vida, pelo menos. Se a pessoa, uma vez na vida, viver a experiência de pegar uma semente, botar na terra, né? E aí, pensa no momento da experiência. A pessoa pegou lá um vasinho, pegou uma semente, largou ali na terra, molhou e fica olhando. O que acontece? Nada. Né? Nada. Aí passa um dia, passa 24 horas. Olha pra lá, nada.
Aí passa 48 horas, nada. Aí 4 dias depois, germinou. Opa, o negócio tá vivo. E aí começa aquele cuidado diário de dar uma aguinha, ver se tá bem, vai crescendo. E aí lá no final, depende do que você plantou, se for uma alface 40 dias, se for um tomate às vezes 90 dias, 120 dias, você vai colher. Se a pessoa vive isso, ela vai pensar 2 vezes antes de falar mal do agricultor ou achar que dá pouco trabalho plantar qualquer coisa. É isso aí. E aí algo que a gente está trabalhando muito forte, mais recentemente, para despertar isso, é o cultivo de microverdes. Não sei se é algo que já passou aí pelo teu radar. Por quê? Primeiro, porque é rápido, pensando em agricultura. É algo que planta uma rúcula no microverdes e em 5 dias você está comendo. Né? Isso para agricultura é muito rápido. E tem um apelo muito legal do microverdes. O primeiro, na nossa opinião, é a praticidade. Né? Você pode plantar em qualquer lugar, com qualquer espaço. Tá? Restrição zero, até sem sol você planta. Isso é um parênteses importante, né? Quando a gente fala do ensinar as pessoas, né, para plantar. Muitas pessoas não se dão conta que para ter uma horta precisa sol. Aí compra a nossa semente, planta na sombra, não, nasceu, mas não desenvolveu. Você botou, tinha sol? Então, nas nossas embalagens tem esse alerta. Mínimo 3 horas de sol direto, né? Senão já não vai. Mas enfim, então o microverdes é rápido, planta em qualquer espaço e ele tem um apelo nutricional incrível, porque ele se tornou popular fora do Brasil pelo apelo nutricional. O que se descobriu? Que a fase microverdes, que a gente chama de a segunda fase da planta, primeira fase 0 a semente, fase 1 broto, fase 2 microverdes. Essa fase microverdes é a fase da vida da planta que ela tem a maior concentração de nutrientes de toda a vida dela. Então a rúcula, por exemplo, tem 40 vezes mais nutrientes na fase microverdes do que na fase adulta. Então é o que a gente chama de um superalimento. Então você tem um superalimento natural e prático de fazer. É o que hoje a gente tem visto aí como a grande chave para convencer as pessoas a viver a experiência de plantar, né, pelo menos uma vez, para ver se conecta aí novamente com a origem, né? Legal, cara. Bom, a gente poderia conversar sobre várias coisas aqui, né, cara, nesse aspecto. É uma coisa que eu acho bem interessante, né? Como a gente consegue trazer esse dia a dia do produtor pro dia a dia da pessoa ali que consome, né, cara? Mas tenho certeza que gradativamente vai ficando... Eu acho que essas questões que você comentou são muito interessantes, cara. Mas, André, agradeço demais, cara, você ter participado aqui com a gente do AgroResenha. Espero que quem esteja do outro lado lá, que não planta sorte em casa e de repente queira, né? Agora, colocar aí uma semente no chão pra ver nascer, né, cara? Então, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Foi um bate-papo super bacana. Aprendi muito aí contigo, né? Com as experiências aí que vocês estão realizando, cara, muito bacana. E parabéns aí pelo seu trabalho, bicho. Muito bacana, legal mesmo. Obrigado. E é um prazer aqui estar compartilhando com vocês um pouco do que a gente faz. É isso aí, cara. E como que quem tá nos escutando aqui agora, Andrei, pode acompanhar aí o seu trabalho, meu? Seguindo a Isla, né, nas principais plataformas. Então, Isla, né, ISLA. Aí pode procurar no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no LinkedIn, né? Vai encontrar nossas plataformas. E a gente tem 2 canais de conteúdo. Um chama Canal do Horticultor, e aí você vai encontrar ele em todas as plataformas também, YouTube, Instagram e tudo mais. E um blog de conteúdo e um Instagram chamado Vamos Comer Melhor. Então, essas 3 plataformas aí, dá para se inteirar de tudo que tá rolando aí na horticultura. Show de bola, cara. Então vai estar tudo aí na descrição desse episódio. E agora, André, nós vamos para uma parte super importante aqui do nosso podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos nessa. Quiz. Ó, não é pegadinha, tá? Vou te fazer algumas perguntas, aí você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Beleza. Andrei Santos, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Música antiga predileta? Olha, podemos largar de qualquer uma do Legião Urbana, que é uma banda que marcou muito aí, né, década de 90, muitas influências da família aí, eu vi muito Legião, dá pra escolher quase qualquer uma delas. Da hora, legal. E, cara, conta pra gente aí qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, meu? Olha, felizmente, alguns lugares bem interessantes, mas não tenho como fugir. Eu sou um apaixonado por praia, surfo, então Havaí, sem dúvida, é um lugar em referência. Bacana. E, cara, bom, vou levantar a bola aí, hein, meu. Na cozinha, qual que é a sua especialidade, cara? Churrasco, né? Mas vamos complementar. Churrasco de gaúcho que trabalha com horticultura
é bem diversificado. Então vai ter aquela bela picanha, vai ter aquela bela costela, mas vai ter também abobrinha, berinjela, couve brócolis. No último churrasco agora com a família fiz vagem, feijão vagem, cenoura, qualquer hortaliça a gente tá botando na brasa aí junto com a carne e o pessoal adora. Bacana, show de bola. E o Andrei, você tem algum livro que de alguma maneira marcou aí sua vida, que você pode compartilhar aí com a gente, cara? Felizmente também vários, né? Mas um mais recente que eu recomendo muito, que chama Comunicação Não Violenta. Ah, sim. O autor, se eu não estou ligado, acho que é Marshall Rosenberg, algo assim, que traz técnicas de relacionamento, seja profissional, seja pessoal, que tem contribuído muito no meu trabalho como gestor, e acredito que se todas as pessoas entendessem o que é a comunicação não violenta e os conceitos que traz ali, nosso mundo seria muito melhor, seria muito mais harmônico. Legal, bacana, cara. E conta aí pra gente, Andrei, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria? Eu acredito que eu diria autoconhecimento é uma das grandes chaves de sucesso. Seja sucesso profissional, no sentido de se conhecer e conseguir entender o que eu gosto de fazer. Se você gostar do que você faz, aumenta muito a chance de você ser bom no que você faz. E o autoconhecimento ajuda muito na habilidade que hoje talvez seja mais importante para qualquer profissional, que é a inteligência emocional. Então, o autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento traz essas coisas que são muito relevantes. Eu fui ter essa virada aí lá pelos 30 anos. Foi quando eu comecei a entender a importância disso. Então, se eu começasse com 17, daria um upgrade ainda maior. Pena que esses filha da mãe de 17 anos não escuta nós, né? Bom, e pra você que ouviu esse episódio meu e com o Andrei aqui até agora, tenho certeza que você viu valor nesse conteúdo. Então considere compartilhar esse episódio aí com alguém que queira entender um pouquinho mais sobre tudo que a gente conversou aqui. O podcast cresce na medida que você participa junto com a gente. Então, o Agro Resenha está disponível em todos os agregadores de podcast, Apple, Google, Spotify, qualquer um desses que você buscar, nós estamos lá. Siga as nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e o Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link está lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser aí mandar alguma indicação, quiser mandar um oi pra gente também, a gente adora receber oi. E nós fazemos parte da rede Agrocast, a maior, mais bonita rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser escutar outros podcasts do agro, é só chegar em redeagrocast.com.br. É isso aí, Andrei. Muito obrigado de novo, viu, cara, por você ter disponibilizado aí o seu tempo aí pra gente bater esse papo. Me despeço de você, tudo de bom pra você. E se chover, não precisa molhar a horta, não, viu? É isso aí. Abraço pra todos, muito sucesso. Todo mundo vivendo a experiência de plantar. É isso aí, cara. Valeu. Tchau, tchau. Mais um produto com a edição Senhor A.